Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Bom, como a gente não pôde ter nossa aula síncrona dessa semana, o interesse desse encontro é mostrar para vocês rapidamente quais são as principais problemáticas com relação à conservação de solos, subsolo e cavidades naturais no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre os principais sistemas de exploração, principais problemas ambientais e também um pouquinho da legislação e de quem regula essa legislação no nosso país, tá? É interessante a gente começar pensando que o solo quase nunca é pensado dentro de um contexto de conservação, porque nós estamos acostumados com o solo como esse ente que é provedor das nossas necessidades, principalmente alimentares, né? Então a gente olha para o solo como o lugar que a gente planta, que a gente constrói, mas dificilmente a gente olha para o solo com esse olhar de conservação, até porque muitas vezes a gente se esquece que o solo é um ecossistema cheio de vida, né? Como, em geral, essa vida é muito pequena, até microscópica, a gente não dá muita importância para isso. E aí as atividades de conservação ficam bastante relegadas a um segundo plano. Mas a gente vai ver no decorrer dessa aula que é extremamente necessário que nós tenhamos uma visão mais adequada de conservação do solo, justamente porque é essa visão que vai permitir com que a gente possa remediar uma série de problemas que nos afligem hoje em dia, né? Então a gente fala reforçando aí da conservação e manejo de solo, subsolo e cavidades naturais. Então a gente pode começar essa aula falando um pouquinho sobre quais são os principais problemas que levam a ameaças para a conservação do solo, do subsolo e das cavidades naturais. A gente tem que lembrar, gente, que o solo é uma fonte riquíssima de recursos, né? Não somente recursos alimentares, como recursos minerais que a gente precisa para uma série de atividades que a gente desenvolve enquanto sociedade humana. Então, basicamente, o que ameaça a conservação do solo é a exploração que a gente faz desses recursos, assim como a gente tem visto nos recursos hídricos, por exemplo, vai ver com questão da atmosfera, né? O nosso processo de exploração de recursos e de gerenciamento desses recursos são as grandes ameaças, tá? E eles vão afetar de maneiras diferentes essas três cavidades, né? Essas três componentes, o solo, o subsolo e as cavidades naturais, tá bom? Então, vamos começar um pouquinho pensando em termos mais gerais, a respeito da constituição do solo. Para quem vai fazer geologia e paleonto, essa informação aí pode não ser novidade, ou para quem já fez, né? Mas o solo, gente, ele é composto principalmente de oxigênio, de silício e de alumínio. Esses são os três principais componentes do solo. E é interessante ver que os componentes 2 e 3 já são componentes que a gente super utiliza no nosso dia a dia. Mas você pode estar falando, professor, como assim, né? Eu não uso silício, nunca usei isso. Bom, se você está acessando essa aula num celular ou num computador, você está usando silício nos microchips que estão aí compondo os sistemas do seu hardware. O alumínio também está aí, nas latas de refrigerante, de cerveja que a gente consome. E o único material, né, desses três primeiros que a gente não extrai diretamente do solo é o oxigênio. E vejam que aqui a gente vai dar uma importância um pouquinho maior para o alumínio, né? Que está aqui marcado, vocês podem ver, eu vou dar um destaque, como o terceiro mineral mais importante para a composição do solo, tendo aí cerca de 7% do total dos solos do mundo sendo compostos por alumínio. Então, se vocês nunca viram uma mineração de alumínio, provavelmente ela é diferente daquelas que a gente está acostumado a imaginar. Então, vou dar aí 5 segundinhos para você pensar numa mineração. Como que é uma mineração na sua cabeça? Tá? Essa aí. Bom, depois de ter pensado sobre isso, vamos ver um pouquinho como funciona. A gente tem grandes depósitos de alumínio, principalmente na parte sul, né, do globo. A gente pode traçar aí muito male-male um equador, bem mal feito, né? Então a gente tem grandes reservas ao sul do globo, principalmente, olha só, na Austrália e aí no Brasil também, grandes. Vejam que a gente tem uma concentração grande de alumínio numa parte bem importante aqui do Brasil, né? Entre Caatinga, Cerrado, Amazônia, e em torno aí de 25 megatoneladas de alumínio guardado aqui. Mas não tem só aqui não, tá? O Brasil todo é um bom fornecedor de alumínio para o mundo. E como que acontece essa extração? A primeira coisa é a chamada lavra, tá, gente? Toda mineração vai ter uma lavra, que é esse lugar de retirada de minério.
E aí, a bauxita, que vocês podem ver aqui, né? Falar, professor, mas você estava falando de alumínio, de onde veio esse termo aí, bauxita? A bauxita é a principal forma de extração de alumínio, né? Tem alumínio na bauxita e o que a gente consegue extrair do solo é a bauxita. Então, lá na lavra, a gente vai pegar grandes blocos desse solo cheio de alumínio, cheio de bauxita e vai transportar. Depois desse transporte, ele vai ser lavado e britado, ou seja, quebrado em pequenas pedrinhas. E aqui a gente já vê também ó, a contribuição da mineração para o uso de água. Em geral, no transporte também tem água envolvida, tá? E depois um momento específico de lavagem desse minério. Depois a gente tem a separação da lama, que é colocado num depósito ou numa barragem de rejeitos, que a gente viu nos anos passados aí sendo uma grande fonte de problemas ambientais, né? E tem a separação da bauxita em si, que é o mineral de interesse nesse momento. A partir daí, então, a gente tem a estocagem dessa bauxita e, em geral, né, a gente deveria ter o replantio dessas áreas nas áreas do depósito de rejeitos, né, fazer uma nova cobertura vegetal. Então, gente, veja, ó, essa é uma mineração de alumínio. E por que ela é um pouquinho diferente? Porque ela não é uma mineração extremamente profunda, né? Ela não faz aqueles cortes enormes, tipo mina de carvão, estação de minério de ferro. Tudo bem que é grande, né? Aqui a gente tem um caminhão para a gente fazer uma questão de escala, mas é bem menos profunda que os outros tipos de mineração. E está afetando principalmente as camadas iniciais do solo. E isso é uma coisa interessante, o solo ele é feito de camadas, gente. Vocês vão vendo que à medida que a gente se aprofunda aqui, ó, nós vamos tendo mudanças de coloração, que vão demonstrando camadas diferentes desse solo de onde foi extraído o alumínio. Então, dependendo do tipo de uso do recurso, do tipo de questão que está sendo observada em cada tipo de mineração, eu vou ter consequências diferentes, porque eu vou atingir camadas diferentes do solo. No caso do alumínio, por exemplo, uma camada muito mais superficial do que outros tipos de minério, tá? Para a gente fazer uma questão aí de comparação, né? A área de um campo de futebol é cerca de 0,01 quilômetros quadrados. E, em geral, são minerados por dia cerca de 4 mil campos de futebol no Brasil. Então, multiplica aí depois, né? 4 mil por 0,01 e veja quantos quilômetros quadrados dá em área. É uma área grande pra caramba. Justamente porque é um dos minerais que a gente tem mais demanda, mais necessidade, mais emprego na indústria, né? E isso leva a gente, consequentemente, às consequências negativas da mineração. Por exemplo, essa aí é uma foto lá de Brumadinho, né? Onde houve o crime ambiental da não fiscalização das barragens de rejeito e uma dessas barragens estourou, matando milhares de vidas aí, inclusive milhares de vidas não humanas, né? Com a contaminação de diversos corpos d'água, principalmente do Rio Doce. Então vejam que, professor, mas o senhor está falando que não pode ter mineração, não sei o que lá. Bom, eu estou falando que a gente tem que ver quais são os efeitos desse tipo de atividade para o meio ambiente e como a gente pode tentar ou diminuir esses impactos ou remediar os impactos que já aconteceram. Porque, obviamente, gente, quando eu faço a mineração, que eu retiro aquele solo, eu estou perdendo uma camada que demorou milhares de anos para ser feita. E é isso que a gente também esquece. O solo, além de ser um ecossistema que a gente quase não compreende, em geral, ele é um ecossistema que demorou muito tempo para se formar. Pense que o solo se forma a partir da ação do intemperismo, do vento, da chuva, dos seres vivos sobre a rocha, desgastando essa rocha, adicionando materiais a esse desgaste para formar o solo. Então é como se fosse rocha pulverizada com adição de material biológico. Demora, muito tempo. Então, se eu retiro essa cobertura de solo, quanto tempo vai demorar para eu ter esse solo de novo? Isso é realmente sustentável? Se eu simplesmente plantar, né, um tanto de arvorezinha aqui, beleza, a gente fez aqui, depois um reflorestamento, encheu de árvore, tá bem legal, árvores nativas, a gente está super preocupado com a fauna, com a flora, plantamos só espécies da Mata Atlântica aqui em Alagoas, tudo mais. Eu vou estar recuperando esse ambiente? De certa forma, sim. Mas eu vou estar restituindo as condições originais dele? Não. Porque eu não reponho aquele solo que eu perdi ali ao retirar para extrair os minerais, tá?
Então, a gente pode pensar em outras questões ainda. Essa está em alta agora, né? Tem várias pessoas que falam muito sobre isso. Mas o Brasil, por exemplo, é o principal produtor, ou seja, minerador mundial de nióbio, porque o nióbio já está aí produzido e colocado na nossa crosta terrestre, né, do Brasil. Nós temos cerca de 98% das jazidas mundiais de nióbio. E o nióbio hoje está sendo avaliado como uma alternativa justamente para a construção dos microchips e tudo mais. Então a gente vê que é extremamente importante que a gente foque nessa questão. E não existe legislação específica nem para compra nem para venda no Brasil, né? Como existe para diversos outros minérios. Então, como que isso tudo vai influenciar a utilização do solo? Dá para a gente começar a balizar e pensar, né? Como que isso está acontecendo. Aqui a gente já tem uma mineração mais clássica, né? É uma mineração de minério de ferro e olha a profundidade da alteração. Muito maior do que uma mina de alumínio, né? Então, se lá a gente tinha perdido camadas superficiais do solo, aqui a gente perdeu partes profundas, inclusive rocha matriz. Quer dizer que nem daqui milhões de anos eu vou conseguir formar o solo que estava aqui, justamente porque eu não tenho mais a rocha original desse solo, tá? E é só a mineração que faz isso, gente? Vocês conseguem imaginar aí, enquanto vocês estiverem assistindo essa videoaula, quais outros aspectos da nossa produção, da nossa economia podem afetar o solo? Vou dar mais 5 segundinhos para vocês pensarem um pouquinho. Faz uma listinha aí rapidinho, ó. O que mais que eu acho que influencia o solo? E posta lá no fórum. Fala, ó, quando eu estava assistindo, quando o professor perguntou, eu imaginei essas atividades aqui. Posta lá e vamos ver quais são as mais votadas por vocês. Atividades que influenciam e podem prejudicar a conservação do solo, subsolo e cavidades naturais. Bom, eu vou falar para vocês direto, claro, da agricultura, né? Mas não a agricultura familiar, não a agricultura que nos alimenta, principalmente do agronegócio. Vejam bem, gente, a gente tem naturalmente uma taxa de degradação do solo, porque existe um processo natural chamado lixiviação. A lixiviação é quando a água da chuva vem, passa pelo solo e carrega nutrientes consigo, desaguando lá no mar, né? Só que o agronegócio contribui para esse processo porque ele modifica completamente a estrutura do solo. Com essa nossa mecanização intensa da agricultura, que começou a acontecer a partir da Revolução Verde, que esse nome é horrível, né? Mas do emprego de tecnologia na agricultura, a gente começou num processo de uso intensivo do solo. Por isso que a gente tem que usar tanto fertilizante hoje em dia, porque a gente degrada o solo, degrada a vida que devolve os nutrientes para o solo, e então, se a gente não bota fertilizante, o solo não tem mais o que oferecer para as plantas. Isso tem feito com que a gente tenha a degradação de solo de uma taxa de 0,1% ao ano, que é muita coisa, né? Que significa, na verdade, a perda de 5 milhões de hectares de terras aráveis por mais práticas agrícolas. Ou seja, a gente está perdendo essa camada superficial, justamente porque a gente tem más práticas agrícolas, tá? Nesse ponto aqui, eu vou sugerir com muita força que todo mundo que tiver acesso à Netflix assista um documentário chamado Solo Fértil, tá? Solo Fértil. Apesar dele tangenciar o problema, que é o nosso modo de produção, ele é bastante interessante para a gente entender essa questão aqui da degradação e perdas de solo frente às más práticas agrícolas, tá? E propõe também alternativas. E isso vai gerar o quê, gente? Uma mudança de composição química e estrutural do solo, né? Se a gente está adicionando fertilizante, se a gente está revirando o solo, a gente está modificando toda a estrutura de ecossistema que a gente tinha ali. A gente não pode esquecer que o solo é um aglomerado de diversas pequenas partículas, e essas partículas vão se relacionar de formas diferentes com substâncias diferentes. Então, se eu mudo a química e mudo a estrutura, eu mudo todo aquele solo e já estou causando um impacto bastante grande. E aí, como é que fica o ciclo da matéria? Lembra, gente, que toda matéria que existe no mundo passa por um processo chamado ciclagem. O ciclo da água é um dos ciclos de matéria, por exemplo. Mas assim como tem o ciclo da água, a gente vai ter o ciclo do fósforo, do alumínio, do ferro. Todos os elementos têm um ciclo. E no solo esse ciclo é muito mais lento. E se a gente começa a alterar assim totalmente, será que todo o fósforo que eu estou colocando naquele solo ali naquele ano para plantar, ou todo o nitrogênio, ou todo o potássio, ou todo o calcário, vão se adequar a esse ciclo, à velocidade desses processos biológicos? Então a gente entra na dinâmica do solo, né? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente está falando de dinâmica do solo é o que é o solo, porque a gente tem interpretações muito estranhas do solo. Então a gente pode falar que a terra, é o chão, é o pó, mas na verdade a gente pode dar essa definição bem bonitinha aí, ó.
é uma camada não consolidada da superfície, ou seja, é solta, né? Não é uma rocha, resultante da ação dos organismos vivos, plantas, animais, micro-organismos, e do clima sobre a rocha matriz, acondicionado pelo relevo num dado tempo. O que isso aqui quer dizer em miúdos, gente? O solo é aquele pedaço de rocha que foi alterado ao longo do tempo pelas forças químicas, físicas e biológicas, e que ficou ali acomodado no relevo, tá? Então, a gente pode olhar diversos tipos diferentes de solo. Aqui na APA da Marituba, a gente tem um solo predominantemente arenoso, porque a APA da Marituba era uma região marinha antigamente, tem essa questão da deposição de areia, né? Mas todos os solos se formam basicamente nesse esquema. Eu tenho uma rocha bruta. A primeira questão é a formação de rachaduras, e aí eu vou ter a ação intensa da água, do vento, né, percolando nos meandros da rocha. E, em geral, os primeiros organismos que chegam são os líquens. Quem não lembra quem são eles, dá um Google aí, tá? Os líquens vão liberar substâncias ácidas nessas rachaduras, vão fazer mais partículas que vão permitir a colonização por outras plantas menores, samambaias, plantas mais rústicas, tá? Que vão formar essa camada inicial, permitindo que haja a formação do solo orgânico à medida que elas vão morrendo e se decompondo naquela área. Então, esse ciclo é mais ou menos geral para tudo quanto é tipo de solo, tá? Então, a gente vai ter a ação desses agentes externos na rocha-mãe. Então, vendo, a rocha-mãe está cheia de rachadurinha aqui da própria estrutura, que vão sendo desintegradas à medida que eu tenho a ação desses agentes externos. E isso leva a gente para um material inorgânico mais desagregado, onde se deposita material orgânico. E aí a mistura disso tudo vai formando as camadas de solo, que a gente chama de horizontes, tá? Horizontes é o nome que a gente dá para as camadas do solo. Até a gente ter horizontes bem definidos. O horizonte O é o horizonte orgânico, aquele primeirinho onde a gente encontra, se a gente for lá na APA da Marituba, todo aquele foliço, aquele material de decomposição. O horizonte A, que é um horizonte de solo onde, em geral, vão estar as raízes mais profundas das plantas. O horizonte B, que é um solo mais profundo. E o horizonte C, que é aquele solo em início de formação em contato com a rocha matriz. Ok? A gente tem uma relação extremamente antiga com o solo, gente, extremamente importante. Por quê? Foi a relação com o solo, foi a gente compreender como o solo funcionava e compreender, então, como funcionava a agricultura, que a gente pôde se manter nos lugares. Até a gente entender como era esse funcionamento, que eu podia pegar uma semente, botar no solo, essa semente nasceria para me gerar alimento, nós éramos caçadores-coletores, né? A gente andava de um lugar para o outro procurando alimento. Então, quando a gente começa a entender o solo, né, e começa a fazer isso aqui, ó, plantar, olha que bonitinho o desenho rupestre aí, da agricultura. A gente tem uma mudança radical na sociedade humana. E isso a gente pode chamar de revolução neolítica. Lá na Idade da Pedra, né, a gente aprende a usar o solo e aprende a extrair recurso dele, principalmente recurso alimentar. E isso vai de um manejo intuitivo, ou seja, o homem vendo as plantas brotando consegue domesticar essas plantas, né, fazer com que elas brotem onde ele deseja. E a gente tem uma agricultura itinerante também, porque à medida que esse solo se esgota, para de produzir, a gente busca outro canto. Então a gente começa a perceber a possibilidade da manutenção das fontes de alimento. Por que esse manejo não é tão prejudicial assim? Porque nós tínhamos populações muito pequenas, né, nos grupos, ou seja, um pedaço de solo dava para muito tempo de produção. E quando a gente migrava, como os grupos eram pequenos, demorava muito até que a gente voltasse para o mesmo espaço. Então dava tempo daquele solo se recuperar, né? Na Baixa Idade Média, a gente tem uma próxima revolução, e essa revolução, gente, é a invenção do arado, que hoje para a gente parece uma coisa ridícula, mas na Idade Média foi extremamente importante para mecanizar o plantio e aumentar a produtividade. E isso acaba levando a gente a um aumento de rapidez do plantio, garantido aumento de produção e, mais uma vez, a percepção da possibilidade de manutenção das fontes de alimento. Por quê? Aqui na Idade Média, nossa população já cresceu um tanto, o alimento parece começar a ficar escasso, e à medida que eu começo a manejar o solo, eu consigo produzir mais. Então, isso é extremamente importante, né? É necessário que a gente produza mais para alimentar. E a gente começa nessa ótica do aumento de produção, dada a mecanização e a tecnologia aplicada ao solo. Na Revolução Industrial, a gente tem mais uma revolução agrícola, a gente começa a implantar máquinas mesmo, colheitadeiras, semeadeiras,
para aumentar a produtividade. Então, a gente tem, primeiro, capitalização e interesse no aumento da lucratividade da produção, enquanto lá na Idade Média a gente vai ter uma produção voltada a pagar um imposto para o senhor, né, alimentar o senhor feudal e alimentar a própria casa. Aqui a gente tem a capitalização, ou seja, processos de compra e venda de insumos agrícolas. O uso da sementeira mecânica, que é um segundo passo na revolução agrícola, e o começo da rotação de culturas, ou seja, aqui começa a se perceber que se eu uso a mesma cultura durante muito tempo no mesmo solo, aquela cultura para de ser bem sucedida. Então eles começam a aplicar, eu vou plantar, ao invés de só trigo, eu vou plantar trigo, milho, soja, sorgo, né, por exemplo. E começa a haver uma percepção de desgaste do solo, de áreas que antes eram produtivas, que deixam de ser produtivas. Na década de 50, existe essa tentativa de resolução do desgaste com a chamada Revolução Verde. E aí, gente, olha, por exemplo, nesse aspecto aqui que eu coloquei aquelas aspas quando eu cito Revolução Verde um pouco mais cedo nessa aula, né? Porque de verde ela não tem nada. É uma resolução extremamente química, tá? Uma revolução extremamente invasiva no solo. A gente tem aí o uso da tecnologia para a modernização da agricultura, com pesquisa e aplicação de recursos, mas que vai se voltar principalmente para o domínio do maquinário agrícola e para a tendência à criação de latifúndios. Então, a gente tem um aumento da exigência sobre o solo, que esse solo seja capaz de nutrir mais culturas em menos tempo. E as bases para essas relações são justamente o nosso aumento de população, né? Esse é um gráfico que mostra no eixo X o tempo e no eixo Y, né, a população humana. Então, no eixo X o tempo, aqui está marcado o ano zero, tá? E aqui no eixo Y, o aumento da população humana. Então, à medida que a população cresce, a gente precisa produzir mais para alimentar essa galera toda. Então, a Terra, basicamente, fica sobrecarregada, porque nós precisamos alimentar esse mundo de ser humano que está surgindo aí. E, além disso, a gente começa a demandar outros recursos, como o ouro, por exemplo, que virou um metal de troca, né, com valor comercial, e aí o silício para os chips. À medida que a gente aumenta a nossa tecnologia, a gente vai demandando outras coisas do solo. No subsolo, a gente vai falar principalmente de água, né, como recurso, e de área de visitação. Então, as cavernas são extremamente, que são no subsolo, né, as cavidades naturais, como áreas de passeio, de lazer, né. Pensando na lei, nos anos 70, a gente tem uma mecanização muito grande, é uma tentativa de comando e controle, ou seja, a gente está tendo uma incursão, né, para o interior do Brasil, os militares desejam que a gente produza, então existe só uma lei de comando e controle, ou seja, só para saber o que está acontecendo em cada lugar. Então a gente descreve áreas aptas para o cultivo e é necessário que se cumpra os tais planos de controle da erosão, tá? Mas que a gente vê que é uma falha total, porque isso não é aplicado em lugar quase nenhum. E além disso, o cumprimento de planos de proteção dos solos, que também não são aplicados. Então a gente tem legislação, mas não tem cumprimento, como quase tudo ambiental no Brasil. Em 91, a gente tem a Lei da Política Agrícola, né, que vai falar mais uma vez de proteção do solo, controle da erosão e utilização de incentivos como concessão de crédito rural, ou seja, aqui a gente começa a transformar a conservação num processo econômico, né, se você conserva, você tem crédito para poder financiar a sua propriedade. E com relação ao subsolo, né, a gente tem aí que os recursos minerais, inclusive do subsolo, são bens da União. Então, se você tem uma fazenda e acha petróleo lá, o petróleo é do Brasil, não é seu. O Brasil vai te pagar pela entrada no seu território para extrair o petróleo, mas não pelo petróleo em si. E é necessário o que a gente chama de lavra. Lembra que a lavra é o lugar que a gente tira o minério? Então, tem esse documento também que autoriza a lavra, que é dado pelo Departamento Nacional de Pesquisa Mineralógica, né? O DNPM. Então, essa lavra autoriza a utilização do subsolo. Então, é necessário fazer um plano de conservação e manejo via licenciamento ambiental para isso. E o grande problema nessa história é que justamente a gente tem poucas ações no sentido de mineração, né? A gente tem muitas extrações clandestinas que não são bem fiscalizadas. Com relação às cavernas, a gente tem o controle e fiscalização feitos pelo ICMBio, que é pelo Centro de Conservação de Cavernas, o CECAV, e a gente tem um decreto aí de 1990 que define níveis de importância, máxima, alta, média e baixa para as cavernas, compreendendo seu processo de formação e também sua população biológica. Você tem espécies endêmicas, espécies que só acontecem naquela caverna, com vários graus diferentes de dependência do subsolo, tá?
Resumindo isso tudo, gente, a gente está engatinhando na conservação do solo, apesar do manejo estar bastante avançado para questões agrícolas, e existe uma necessidade de pensamento a longo prazo, dado o tempo diferente no ciclo de formação do solo, tá bem? Essa é uma aula bem rapidinho, é uma introdução, eu espero que vocês leiam os materiais que eu estou fornecendo para vocês lá no AVA, e que quem puder, por favor, assista o documentário Solo Fértil. Depois de assistir essa videoaula e ler os materiais, vamos compartilhar informações lá no fórum, e aí eu posso ir tirando todas as dúvidas que surgirem em vocês, tá bem? Quaisquer coisa eu estou à disposição, conto com a presença de vocês na segunda-feira que vem, com os materiais lidos, hein? E a gente fala de atmosfera e mudanças climáticas. Um grande abraço, até mais.